Olha aí, meu amigo, o senhor Armínio Fraga, sim, o Armínio Fraga que fez o L com gosto lá em 2022, volta às cargas. Agora para dizer que o Brasil vive num jogo de tabuleiro em que se avança uma casa e se voltam duas casas ou algumas casas para trás, né? E é uma verdade, de fato, o Brasil parece que nunca se desenvolve, muito pelo contrário. Anda e não só não sai do lugar, parece que ele retrocede de fato em muitos aspectos. E o que o Armínio Fraga aqui diz, como tem sido com algumas declarações recentes dele, com boa parte das declarações, é algo realista de fato, algo que tem uma verossimilhança, mas que nos levanta uma pergunta. O que mudou de 2022 para cá? Por que ele apoiou o Lula no passado e agora vem fazer esse tipo de discurso? Ainda não entra na minha cabeça, principalmente com base em algumas coisas que ele falou que a gente vai dar uma olhada aqui. Vamos conversar sobre o tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o Armínio Fraga deu uma entrevista aqui para o pessoal do Estadão, uma entrevista que foi divulgada recentemente aqui, e ele falou o seguinte, né? Tem alguns temas principais sendo tratados aqui. A economia brasileira, ele falou também da questão dos Estados Unidos, mas enfim, né? Primeira pergunta que fizeram aqui para ele foi a respeito do crescimento do Brasil, do avanço na economia nas últimas décadas depois da redemocratização. Só que o crescimento ainda é baixo e nós estamos numa eterna crise fiscal. E aí ele traz o ponto aqui do tal jogo de tabuleiro, né? Então ele falou que o Brasil, desde o fim da hiperinflação, principalmente, né? Não é só depois da redemocratização. O começo da redemocratização foi uma bosta. Foi um período econômico perdido para o Brasil. A gente estava com inflação de 4, 5 mil por cento ao ano. Então é um período assim para se esquecer. 94 em diante, os últimos 30 anos, 31, é que realmente importam nessa história, né? Então, ele falou que isso aqui aconteceu, né? Que o Brasil, apesar disso, do Plano Real, continua enfrentando crises periódicas, e é periódico mesmo, né? E aí ele falou que como num jogo de tabuleiro, se anda para frente, mas de vez em quando se voltam algumas casas, né? Por exemplo, ele dá um exemplo claro aqui, né? Que o Brasil andou umas 10 casas para trás no governo Dilma Rousseff, né? Olhando o PIB per capita, que é o que realmente importa, que é o que mede a riqueza da população. Porque o PIB total, né, o PIB geral, que coloca o Brasil lá entre as 10 maiores economias do mundo, não faz diferença se o PIB per capita não for suficientemente grande. Você vai ter ali no topo, né, dos PIB per capita Singapura, Suíça, países nórdicos que não estão na lista dos 10 países mais ricos do mundo no PIB total. Mas tem a população, as populações mais ricas do mundo, que é o que importa de fato. E aí, na análise do Armínio Fraga, né, na época da Dilma Rousseff, nós andamos 10 casas para trás nisso aí, né? E aí a gente se pergunta, por que então continuar apoiando o PT se o PT foi responsável por isso? Mas a contradição não para por aí, tá? Enfim, ele cita aqui, né, que o Brasil é um país de investimentos baixos, de pouca poupança, isso é um problema. É um país cujos governos sucessivos apostam em consumo. Já falei várias vezes aqui no canal, o consumo não gera riqueza, o que gera riqueza mesmo é a poupança, o investimento. Isso aí que gera riqueza de fato, né? E aí, bem, ele cita aqui vagamente, primeiro, que muitas reformas foram aprovadas, né? Mas ao mesmo tempo, volta e meia a gente retrocede. Aí o pessoal do Estadão provocou, né? Quais foram as casas para frente, então? Né? Aí, bem, plano real, é claro, né? O plano real já estava, assim, sendo bastante... foi o marco principal na economia recente do Brasil. Ele cita aqui também, né, avanços com privatizações mesmo antes do plano real, abertura comercial, né? Enfim. Só que o plano real foi o grande divisor de águas de fato, né? Depois veio aqui o tripé econômico para dar ainda mais estabilidade para o plano real, né? Que foi abandonado, obviamente. Aqui ele falou que a chegada do PT ao poder foi uma surpresa, né? A surpresa maior aqui é porque o Lula não quebrou o Brasil imediatamente como se imaginava. Ele não, ele
negou as suas ideias históricas, né? Ele não foi um governo totalmente de esquerda logo de início. E aí, saltando esse período, né, que o da Dilma Rousseff foram 10 casos para trás, mas casos para frente, governo Michel Temer com reformas importantes, reforma trabalhista, reforma fiscal, a questão do teto de gastos, e no governo Bolsonaro também algumas reformas importantes. Ou seja, o cara reconhece que no governo Bolsonaro o Brasil andou para frente. Ainda assim, o cara fez o L em 2022, não é? E é claro que esse tema entrou à baila, né? Então, perguntaram, as casas para trás, né? Mais exemplos. E aí, governo PT, meu amigo. O grande problema nesse período todo que ele falou aqui é o governo PT. Não tem um ponto positivo para ele falar, igual ele tem do governo dos governos Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e Bolsonaro. Os governos PT não tem nada de positivo para apresentar do ponto de vista da sustentabilidade da economia, da estabilização da economia. Tem as falcatruas de momento, né? O voo da galinha, que naquela época foi bom, mas trouxe um problema muito maior na sequência. Então, né? Inclusive ele cita aqui que o governo PT usou planos econômicos, aspectos econômicos típicos da época da ditadura. Para o pessoal que acha que ditadura militar foi de direita, não, os caras eram esquerdistas até a medula dos ossos. O tipo de política econômica intervencionista deles, né? E o Armínio Fraga cita isso, né? O Estado com a mão mais pesada, o intervencionismo muito forte, intervenção no mercado de crédito, né? E aí isso levou a um desgaste primeiro e depois a um colapso fiscal no governo Dilma Rousseff, que criou uma crise econômica substancial semelhante àquela dos anos 80, né? Que é a década perdida e que aconteceu muito mais rapidamente. Então, em 3 anos, o PIB per capita caiu tanto quanto nos anos 80, na famosa década perdida do Brasil. A gente teve outra década perdida, essa é a verdade, né? Então veja que, para o Armínio Fraga, o grande problema mesmo da economia recente do Brasil, as últimas 3 décadas, foi o governo PT, responsável pelo maior decréscimo na riqueza na história da redemocratização no Brasil. Palmas para o governo PT. Agora me fala por que esse cara aqui não embarcou, aliás, por que ele embarcou em fazer o L novamente é a grande questão. Então, ele fala aqui do problema do orçamento, a questão da previdência social que pesa demais, os chamados gastos tributários, né, que são benefícios, isenções e esse tipo de coisa aqui, né? E aqui ele pergunta, o pessoal do Estadão, porque desde 2016, desde o fim da era Dilma Rousseff, da primeira era PT, o Brasil aprovou a reforma da Previdência, reforma trabalhista, teto de gastos, conferiu independência ao Banco Central e aí se pergunta, né? Reforma tributária, meu amigo, a gente sabe que é uma grande bosta e também não começou a vigorar. Não dá para saber se isso aqui vai ser positivo para a economia, já adianto que não vai ser, mas não começou a vigorar ainda, não está no rol das reformas que já tem algum grau de resultado, né? E aí pergunto novamente por que isso aqui tudo é insuficiente na análise, no cômputo geral, né? Ele cita a questão aqui da pandemia e etc, né? Mas realmente o problema é do gasto, que o pessoal chega aqui e fala a respeito de 2027. Já está muito claro para todo mundo, né, que o arcabouço fiscal vai colapsar, não tem muito para onde correr nessa história, né? Então, o Armínio Fraga até fala aqui do negócio do salário mínimo e tudo mais, né? Que deu um bafafá danado. Eu fiz vídeo na época falando sobre isso aqui, né? Fala das eleições de 2026, que ele gostaria bastante aqui, né? De uma terceira via, né? Que deveria ser uma alternativa entre Lula e Bolsonaro, né? Enfim. A verdade é a seguinte, o Armínio Fraga entende de economia. Ele sabe qual que é o caminho certo, o caminho positivo para o Brasil, o caminho que tem algum grau de possibilidade de funcionar. Ainda assim, ele apoiou o erro, apoiou o fracasso, apoiou a crise econômica, que é o que nós estamos vivenciando hoje, é o caminho que nós optamos enquanto brasileiros por seguir. A grande pergunta que fica para mim é por que o Armínio Fraga fez isso? Por que ele fez o L? Sabendo de antemão, porque ele sabia sim que o Brasil iria para o precipício assim que o Lula começasse com as suas questões populistas
bastante típicas, bastante conhecidas. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.